Olá, meus alunos do sexto ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos iniciar a correção da atividade do dia 8/7/2020 sobre símbolos olímpicos. Eu sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. A gente vai iniciar a primeira questão, onde a gente perguntou o porquê que os símbolos olímpicos são tão importantes para a realização das Olimpíadas. Primeiro, antes da gente dar a resposta, a gente relembrar e conhecer os símbolos olímpicos, né? A tocha, as medalhas, que lá na antiguidade não eram entregue medalhas, a gente lembra que era só a coroa de louros, né, para os campeões. Posteriormente que foi colocada as medalhas. O outro símbolo olímpico, a bandeira e os anéis ou argolas olímpicas e os mascotes. E aí a resposta, por que esses símbolos olímpicos são tão importantes, né, para a realização das Olimpíadas? Esses símbolos representam os ideais propostos pelos Jogos, né, que é a união entre os países que participam da competição e também remetem à universalidade do esporte e à paz entre esses povos. Lembrando que tanto na antiguidade como nos dias atuais, no período que está se realizando os Jogos Olímpicos, os países são proibidos de ter guerra entre esses países, porque eles assinaram um tratado para não ter guerra durante os Jogos. A gente vai agora para a correção da segunda questão. Descrever os tipos de premiação que recebiam os primeiros campeões olímpicos, né? Eu acabei até aqui respondendo na primeira questão, mas a gente aí vai dar uma olhada nas premiações. A premiação antigamente era somente a coroa feita com folhas de louro. Posteriormente, alguns anos após, que começou a ser feito também com folhas de louro e oliveiras, que é a oliveira, que é a planta de onde vem a azeitona, né? Além da coroa, ele recebia outros benefícios, mas a premiação era somente a coroa feita com folhas de louro. Recebia. Que outro benefício era esse? A alimentação gratuita por toda a vida, né? Era uma maneira de se agraciar o campeão. Ele não precisaria mais trabalhar para conseguir alimentação, ele recebia essa alimentação pela vida toda. E normalmente quem dava essa alimentação era quem organizava os jogos, né? Naquela época quem organizava os jogos eram as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior na sociedade. E o título de herói da cidade, que título é esse? Ele era tido como uma pessoa, hoje nos dias atuais, vamos trazer para os dias atuais, como uma pessoa famosa, né? Era tido como um herói. Na época, uma das poucas diversões que tinham era a questão do teatro. Ele tinha os melhores locais no teatro, sentava mesmo na frente, e isso por ter ganhado alguma competição que ele participasse nos Jogos Olímpicos, nos primeiros Jogos Olímpicos. Se ele ganhasse, aí sim teria essas premiações. Lembrando que são só a questão de a premiação mesmo em si era só a coroa de louros. Então a resposta somente a coroa feita com folhas de louro. Esse outro tipo de premiações aí que estão colocadas, alimentação e título de herói, é só um agraciamento que era feito, mas a premiação era somente a coroa feita com folhas de louro. Essa coroa de louros também era chamada na época, né, de láurea ou coroa triunfal, que também ficou aí no exemplo da figura 2, essa figura do meio, ficou bem visto aí, principalmente na era dos romanos. No Império Romano eles utilizavam na cabeça, que era concedida ao general que era vitorioso, aquele general que ia para uma guerra e conquistava outros povos. Quando ele voltava, ele não recebia dinheiro, não recebia nada não. Para ficar conhecido dentro da sociedade, ele recebia uma coroa de louros também. E esse general utilizava essa coroa por um longo período. Como era feita com folhas de árvores, folhas de ouro, folhas de oliveira, com o tempo ela secava e se desmanchava. Aí que os romanos passaram a colocar realmente, fazer essa coroa com folhas de ouro. E na figura 3 aí a gente pode ver a representação, né, do Vanderlei Cordeiro de Lima, que a gente ainda vai falar sobre esse brasileiro em aulas posteriores. A gente pode ver que até nos dias atuais também
é feita a entrega dessa coroa de louros, representando o que acontecia lá no início. E a correção da questão número 3. Você assinale a alternativa que corresponde ao maior evento esportivo do planeta, realizado de 4 em 4 anos e que reúne vários países. E aí eram as alternativas, né? Primeiro, antes de dar a resposta, eu vou falar porque que cada alternativa dessa não é a verdadeira. E aí estão as figuras. A questão A, Jogos Olímpicos de Inverno. Por que os Jogos Olímpicos de Inverno não é a resposta certa? Porque esses Jogos Olímpicos de Inverno foram criados num molde parecido com os Jogos Olímpicos, atrelado a eles, só que nem todos os países participavam. E lembrando que os Jogos Olímpicos reuniam a maior quantidade de países. Como não todos participavam, essa não é a resposta verdadeira. E também participavam principalmente os países que tinham esportes no período de inverno rigoroso, ou no gelo ou na neve. No caso, nem todos os países podiam participar, porque nem todos tinham um inverno tão rigoroso. Jogos Pan-Americanos, a gente pode ver aí na figura número 2, na figura do meio. Por que não são os Jogos Pan-Americanos? A resposta correta, porque a gente pode ver que quais países participantes aí? Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, poderia ter Argentina, Chile, por quê? O nome já está dizendo, Jogos Pan-Americanos, só participam os países da América, América do Sul, América Central e América do Norte. Por isso que não engloba todos os países do mundo, por isso que a resposta correta não é essa. E os Jogos Paralímpicos? A questão D, porque não são os Jogos Paralímpicos. Esses Jogos Paralímpicos, como a gente viu na aula anterior, eles são os jogos que acontecem após os Jogos Olímpicos, que são voltados só para as pessoas com deficiências, pessoas portadoras de deficiências, e acontece logo após os Jogos Olímpicos na mesma cidade. E a resposta correta aí seria, no caso, a resposta C, os Jogos Olímpicos de Verão. Ou Jogos Olímpicos ou Jogos Olímpicos de Verão. Por quê? Acontece num período onde no mês de junho e julho, e esse período é verão no hemisfério norte, na parte de cima do planeta. Se o planeta for cortado ao meio, dividido ao meio, na parte de baixo e na parte de cima, na parte de cima, no hemisfério norte, é o período onde está acontecendo o verão. Período de junho e julho são realizados os Jogos Olímpicos, por isso também é chamado de Jogos Olímpicos de Verão. Pois é isso aí, pessoal do sexto ano. Que vocês tenham gostado da nossa correção e fiquem atentos às nossas próximas aulas.